Bem, e o nosso entrevistado de hoje é um especialista em direito eleitoral. Por quê, Binderli? Por quê? Porque nós estamos num ano de eleições, né? Então, existem duas faces aí nesse ano. A primeira delas que é os candidatos, aqueles que desejam ingressar na gestão pública de alguma forma, seja vereador, prefeito, o que for. E existe também o eleitorado, que muitas vezes é desencorajado a participar, não é verdade, doutor Caio? É verdade. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão jurídica, mas também sobre uma melhor conscientização do povo, uma melhor participação do Ministério Público na curação das finanças, não é isso? Boa tarde, doutor Caio. Boa tarde, ouvintes da 97.9, da Agora FM. Boa tarde, Pedro, Juliano. É sempre uma honra voltar aqui para a gente poder discutir essas questões tão importantes para a democracia, para a sociedade, para a população em geral, que se refere às eleições, principalmente no ano de eleição municipal, porque tem muita relação, a relação é mais direta do cidadão com os seus representantes. Boa observação, viu, doutor Caio? Esse ano as eleições são municipais, então existe um contato mais direto dos políticos com seus eleitores. Isso, ele é mais próximo, né? Porque a mídia pode ser um pouco menos relevante do que o contato, não é isso? Sim, sim. Inclusive porque, por exemplo, propaganda de vereador, a gente tinha muito aquelas propagandas na televisão de vereador, naqueles Super Moura, aquele pessoal que fazia aquilo. E Rapaz, eu fazia o jardim no pinguim de gente, eu ouvi dizer. E a partir de 2016, deixou de existir essa propaganda, por exemplo, para vereador na cadeia de rádio. Então, a eleição de vereador, por exemplo, ficou muito mais de corpo a corpo, de andar na rua, de encontrar o eleitor, e isso reforçou ainda mais a questão da proximidade dos representantes municipais com a população. Hoje também, vamos dizer assim, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação por rede social, também facilitou que as pessoas interagissem de forma direta com seus representantes. Isso mudou significativamente a política e com esses avanços a gente vai ver, eu creio, nessa eleição de 2020, você falou até de participação, de envolvimento. Eu acho que a gente vai ter uma eleição com muita participação e com muito envolvimento da população. A gente já vive no Brasil um cenário, eu creio, de mais envolvimento, mais pessoas discutindo política, participando da política, mesmo que sejam de forma exacerbada algumas vezes, mas a gente vê maior participação e eu creio que nessa eleição de 2020 será um marco de cidadania, de envolvimento, de participação. Pelo menos é o que eu espero. Muito bom comentário. Doutor Caio, nós temos visto aí cada vez mais a participação, assim, a influência das redes sociais no contexto eleitoral. Sim, não é verdade? Sim. Nós temos aí uma eleição presidencial que isso foi uma coisa latente. E hoje a gente vê as cidades do interior como um todo, a maioria das pessoas tem um WhatsApp, tem um Facebookzinho ali e tal, né? Então você acha que isso é hoje uma ferramenta muito forte? Sem dúvida, né? Porque quando a gente vê a mãe da gente, os pais da gente participando de rede social, os avós da gente participando de rede social, a gente começa a verificar que de fato é um caminho quase sem volta de envolvimento e de mudança da forma de fazer também campanha eleitoral. Muda a forma de comunicação, de interação da sociedade como um todo e muda a forma de fazer campanha eleitoral. Você lembrou bem o exemplo do caso do presidente Jair Bolsonaro, que gostemos ou não, apoiemos ou não, independente de pré-eleição, mas o fato é que ele revolucionou a forma de fazer campanha eleitoral, abandonando, vamos dizer assim, muitos veículos tradicionais, muitas vezes, para fazer esse contato direto. Então foi revolucionário o que ele fez na campanha no Brasil e é um caminho sem volta, eu acredito. Então, na verdade, não é nem que as mídias tradicionais percam sua importância, mas na verdade surgem alternativas e são complementos, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando na rádio, ao mesmo tempo interagindo pelo Facebook, pelo WhatsApp, então Instagram e etc. Então tem uma complementariedade, sem deixar, obviamente, de perder a importância dos veículos tradicionais, mas a gente tem alternativas agora de comunicação direta. Então isso vai interferir, sem dúvida, na forma de fazer campanha, já interferiu em eleição presidencial e eleição municipal, a interferência será maior. Isso traz desafios, né? Por exemplo,
com a questão do combate do fake news, do combate das redes de desinformação. São desafios que a Justiça Eleitoral vai enfrentar, mas é um caminho, eu creio, sem volta e que vai influenciar decisivamente o resultado de eleições. Eu estou recebendo uma pergunta aqui que diz o seguinte: é possível realizar concursos públicos nesse ano das eleições? Sim. É possível. Qual é a única... Tem alguns temas que são importantes ser tratados. Um deles, isso envolve a questão das condutas vedadas. O que são as condutas vedadas? Quem é agente público, quem é servidor, quem é agente político, prefeito, vereador, tem algumas condutas que são vedadas para ele no ano da eleição e principalmente nos 3 meses que antecedem a eleição. Não é vedado realizar concurso público. Então pode-se fazer concurso público no ano da eleição. Agora, a convocação das pessoas aprovadas em concurso público, elas têm que ocorrer se a homologação desse concurso público for realizado antes dos 3 meses que antecedem a eleição. Então, por exemplo, o concurso público precisa ser homologado até 4 de julho para que possa existir a convocação durante o período eleitoral. Mas não há nenhum impedimento que se realize esses concursos. Muita gente, principalmente que vive em torno da realização de concursos, pergunta muito isso. Eu particularmente, quem sou eu para discutir a lei, né? Mas eu acho isso paradoxal, porque a lei existe para coibir as possíveis utilizações da máquina pública em favorecimento de uma reeleição. E aí você deixa liberado o ano de eleição para que o gestor faça um concurso público. Isso na cidade do interior, que é mais difícil fazer concurso, tal, mas mesmo assim está em aberto. O que você acha disso, Tocaio? Eu acho que assim, tem outras válvulas de você impedir isso. Se você verificar que há algum ato abusivo, um desvio de finalidade, que algum agente político está utilizando essa questão do concurso público, por exemplo, para beneficiar a sua candidatura, tem outros meios de você impedir isso. Por exemplo, com a ação de investigação judicial eleitoral contra o abuso de poder político. Então isso é um outro caminho que pode ser utilizado, que vai além das condutas vedadas. Eu me permita um pequeno adendo aí, doutor Caio. Eu estava falando sobre isso em virtude de uma matéria que saiu, mas aproveitando seu comentário. Algumas cidades do interior, o prefeito ele tem o poder na mão, né? Sim. E muitas vezes ele se utiliza de uma consulta no SUS, de uma ambulância para levar, de um exame, para trocar isso por voto. Como é que o eleitor que se sente nessa situação, às vezes não tem como reclamar, não tem como falar porque está precisando? Como é que ele pode agir? Tem um setor que denuncia? Como é que faz? Tem. Inclusive tem um canal que é o Ministério Público diretamente. Tem um canal que é o Pardal, mas ainda não está em funcionamento para as eleições de 2020, até onde a gente viu e acompanhou, que é muito comum lançar o funcionamento do Pardal mais próximo às eleições. Mas o próprio Ministério Público tem um canal que é a ouvidoria do Ministério Público. Site é o quê? No site do Ministério Público, no caso aqui do Rio Grande do Norte, no Ministério Público do Rio Grande do Norte, tem uma área que é a ouvidoria. Então, qualquer pessoa que viu alguma irregularidade pode ir lá no site do Ministério Público, procurar na ouvidoria e realizar denúncias, inclusive de forma anônima, para apuração de ilícitos. Então, o Ministério Público ele instaura um procedimento a partir dessa denúncia, mesmo que anônima, e ele vai apurar se aquele fato ilícito aconteceu, de fato ou não. E você, inclusive, pode mandar lá provas, fotos, prints, indicar testemunhas, dizer como aconteceu. Obviamente, recomenda-se sempre, quando você vai fazer alguma denúncia, alguma comunicação, você detalhar o máximo possível. Ou seja, como o pessoal do jornalismo diz, né? O que, quando, como, onde. Com quem estava, onde aconteceu, como foi. Datas, né? Tudo, né? Datas. Então, mas você pode fazer isso e detalhar e mandar essa
essa denúncia que o Ministério Público vai apurar. E a competência da eleição municipal é do Ministério Público Estadual. Então, faz a denúncia na ouvidoria do Ministério Público, é online. MPRN. MPRN. E algumas coisas. Bota no Google. MPRN, você colocando Ministério Público do Rio Grande do Norte, vai aparecer lá com a primeira opção. E lá no site tem um perfil, um link da ouvidoria. E aí você tem lá para a opção apresentar a denúncia. Muito bom saber disso, viu, doutor Caio? Muitas pessoas no interior conversam comigo, de vez em quando eu vou no interior prestar uma consultoria, alguma coisa, o pessoal conversa que existe realmente essa interdependência, né? Nessa situação, existe uma das partes, ela é hipossuficiente, porque ela está, mediante o poder público, precisando do poder público. Não tem como contrapor. Então ela tem que utilizar. Sim. Né? Mas o senhor fez uma colocação muito importante. As pessoas estão muito mais conscientes. Eu também acredito nisso. Eu acredito que as eleições vão ser aí. Eu acredito. Uma pergunta aqui que estão me fazendo é a seguinte. Doutor Caio, serão os limites de gastos das campanhas? Isso tem como falar? É um assunto bem... É um assunto bem interessante, porque, inclusive, nessa eleição a gente vai ter uma regra que vai ser aplicada pela primeira vez nas eleições, que é a regra que limita o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? É a doação que o candidato faz para a própria campanha, certo? Em 2015, a gente teve uma reforma eleitoral que foi conduzida pelo Eduardo Cunha. Eu gosto de dizer que é o legado Cunha que ele deixou. E o legado Cunha, por incrível que pareça, no sistema eleitoral, ele é positivo, porque ele impôs vários limites, inclusive limites de gastos, só que até a última eleição era possível o candidato bancar 100% da sua campanha. Então, o Cunha estava pé da vida com os caras, né? Aí disse, vamos arrochar. Na verdade, ele queria manter o financiamento empresarial naquela época. A discussão era que ele gostaria de manter o financiamento empresarial e justificava de que o problema da corrupção no Brasil era porque as campanhas eleitorais eram muito caras. Então, ele conduziu uma reforma eleitoral em 2015 para diminuir os gastos de campanha, para reduzir os gastos de campanha. Então, diminuiu o tempo de campanha, diminuiu várias formas de fazer publicidade, impôs limites de gastos nas campanhas eleitorais. Que não haviam. Não haviam. Antes, qualquer partido dizia quanto ia gastar, seus candidatos iriam gastar, e na prática todo partido colocava no céu o limite dessas campanhas. Então a campanha de vereador tinha limite de gasto que os partidos colocavam como 1 milhão. Fora da realidade. Então não existiam na prática esses limites de gastos. Eduardo Cunha fez isso, conduziu essa reforma. Só que veio o Supremo e disse que não poderia fazer financiamento empresarial, então ficou, vamos dizer assim, nem ganhou a posição dele, nem a outra. Então ficou sem financiamento empresarial e com limites de gasto. E isso favorece candidaturas sem recursos. Então eu creio que isso é positivo para a democracia brasileira, porque favorece pessoas que não têm condições de bancar campanhas caras e querem disputar a eleição, e isso é sadio para o processo eleitoral e para a democracia. Só que aí nessa eleição de 2020 será a primeira vez que vai ter um limite de autofinanciamento, porque existiam os candidatos Dória, o rapaz lá do Goiás que era do setor do agronegócio, da soja, o próprio Meirelles, que pegava e bancava 100%, muito dinheiro, né? Muito dinheiro, e isso acabava desequilibrando a eleição também. Então, o Congresso disse, olha, agora tem esse limite de gastos aí que foi estabelecido em 2016, que vão ser os mesmos para 2020, só corrigidos, e o candidato só vai poder gastar do próprio bolso 10% desse limite de gastos. Então, vai exigir muito planejamento dos candidatos, porque ele vai ter que arranjar fontes, pessoas para doarem para sua campanha, porque ele não vai conseguir bancar. E essas doações têm que ser declaradas de maneira oficial, né? Sim. E existe um limite. O gestor público hoje, ou o candidato que queira saber que limite é esse, como é que faz? Tem um caminho, tem uma fórmula? Tem no site do TSE, você pode colocar eleições anteriores, eleições anteriores, e aí você vai colocar prestações de contas
e lá nesse link tem uma aba no site do TSE para você clicar limites de gastos das campanhas eleitorais. Ainda não tem os limites de gastos de 2020, certo? Não foi divulgado Não ainda. foi divulgado, porque vai ser divulgado em junho. Mas esses caras que são muito especialistas aí, tem uma formulazinha. E qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte, você consulta o limite de gasto que foi da campanha de 2016. A declaração de gastos. Na verdade, o limite de gastos. O limite imposto. O limite legal. Porque aí você pega esse dado de 2016 e atualiza pelo IPCA para a eleição de 2020. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitos municípios, o limite de gastos em 2016 foi de R$108 mil, certo? Porque esse era o teto mínimo. E isso foi, assim, a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, esse foi o limite de gastos para a campanha de prefeito. Esse valor atualizado para a data de hoje, ainda vai ser atualizado até junho, mas dá por volta de R$122 mil de gastos, de teto de gastos. Então, esse vai ser o limite de gasto da maioria das campanhas de prefeito dos municípios do Rio Grande do Norte. Posso divulgar esse número hipotético, né? Por volta de R$122 mil. Então, veja 125. bem, o eleitor, o cidadão que está ouvindo, ele pode ter uma ideia de que o gestor público das cidades, a maioria das cidades, independente de tamanho, é isso? Na verdade, o que é levado em consideração? A regra em 2016 foi levado em consideração os maiores gastos realizados em 2012. Então, o TSE pegou quais foram os maiores gastos de campanha realizados em 2012. Vamos reduzir, vai ser 70% disso na eleição de 2016. Sim. Certo? Agora, 70% disso, em relação a muitos municípios, dava um valor muito baixo. Então, ele disse, 70% mais o mínimo tem que ser de R$100 mil para prefeito e R$10 mil para vereador. Certo? Então, aqui no Rio Grande do Norte, como 2012, na maioria dos municípios, os gastos em 2012 não foram altos, os gastos declarados, né, nas prestações de contas. Então, na maioria dos municípios ficou esse valor de R$100 mil, que corrigidos ficou R$108 mil. E agora, na eleição de 2020, vai ser por volta disso de 122, 125, enfim. Ainda vai ter a correção até junho, mas vai ser em torno disso. Beleza, falamos aqui duas coisas importantes. A primeira, que o eleitor ele precisa estar atento, né? E ao verificar a utilização da máquina pública de forma, vamos dizer assim, abusiva. A palavra é exatamente essa, abusiva. Ele pode denunciar, vai no site do Ministério Público do Rio Grande do Norte, vai na ouvidoria, bota data, tudo que aconteceu, relata tudo e encaminha para o Ministério Público acompanhar isso. Então o eleitor não deve se calar. Falamos também sobre os candidatos. Quem quiser se candidatar, qual é a data limite, doutor Caio? Olha, a gente agora, nessa semana, vai enfrentar, vai começar um prazo sobre a janela partidária. Sim. O que é a janela partidária? O que é a janela partidária? Quem é vereador e quiser mudar de partido sem perder o mandato, ele tem a opção agora entre 5 de março e 3 de abril, de realizar a troca do partido sem perder o mandato eletivo. Certo. Então ele vai lá, comunica ao juiz, comunica ao partido que está saindo, que ele vai sair daquele partido e se filia ao outro partido nesse período de 5 de março a 3 de abril. Na verdade, a filiação em si ao novo partido, ele pode fazer até o dia 4 de abril. Mas a saída dele tem que ser de 5 de março a 3 de abril. E isso é a janela partidária, que os vereadores têm essa opção de mudar de partido nesse ano sem perder o seu mandato. Certo. E o cidadão que quer ser candidato a alguma coisa, o que ele faz? O cidadão que quer ser candidato tem 2 prazos para cumprir agora, nesse momento. Primeiro, se ele quiser mudar de domicílio eleitoral, ou seja, eu voto em Natal, mas quero me candidatar em Venha Ver. Então, é possível isso? É possível se você tiver vínculos familiares, tem que comprovar, políticos, sociais, econômicos, ou mesmo se eu mudar de domicílio por mais de 3 meses, 3 meses antes do pedido. Deixa eu esclarecer, porque é uma dúvida de algumas pessoas aqui. Se o meu título é daqui de Natal
e eu quero me candidatar, por exemplo, em Caicó. Certo. Isso é possível? É possível se eu tiver vínculos sociais, familiares, econômicos e políticos com a cidade de Caicó. Ou se eu mudar minha residência para lá, Passar a ser morador, eu passar passo a ser eleitor. morador, com 3 meses depois que eu fixar a residência, eu posso ir lá e pedir a minha transferência eleitoral. Isso. Bacana demais. E essa transferência, se eu quiser ser candidato, tem que ocorrer até 4 de abril, da mesma forma, a filiação partidária, que tem que acontecer até 4 de abril. Juliano, deixa eu aproveitar, inclusive, a sua audiência para alertar a população de uma coisa bem importante, que tem pouca gente falando sobre isso. O TSE editou, na verdade, desenvolveu e lançou um novo sistema chamado Filia, que substituía o Filia Web, que é o sistema de filiação partidária. E aí qual é a dica? Não deixem para fazer a filiação partidária no último dia, porque o sistema ele exige, por exemplo, que você esteja 100% quite com a Justiça Eleitoral para poder fazer o seu sistema, fazer a sua filiação no sistema. Então, se eu deixar para dia 4 de abril e, por exemplo, eu tenho uma multa no TRE porque deixei de votar, e aí no dia 4 de abril eu vou lá fazer minha filiação partidária e tenho essa multa, o sistema não vai aceitar a sua filiação partidária. E não vai dar tempo de você resolver a bronca e voltar, né? Aí para você agora deixa eu lá fazer uma pergunta, e Caio. A filiação partidária, por exemplo, o Joãozinho lá, ele quer se candidatar a vereador. Ele vai diretamente nesse site ou ele vai ao partido? Como é que faz? Ele vai ao partido. E é o partido que entra nesse sistema do Filia. Isso, é o partido que entra no sistema Então fiquem Filia. atentos àqueles que estão responsáveis pela filiação do partido com relação à data limite, que é 4 de abril. 4 de abril, hein, galera? Vamos ficar atentos a isso aí. Bem, estamos no minuto final aqui do Tacar. Eu queria deixar o microfone aberto, que hoje a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo, né, Miderle? Determinação do nosso diretor-geral aí, doutor Alex Viana. Deve estar vindo uma surpresa boa aí, viu? Porque quando ele começa a ajustar a grade assim, né, Bim? Suas considerações finais, manda seu recado, rede social, seu escritório. Meu escritório é o QBB Advocacia, tem muita informação e conteúdo lá para acompanhar. E acho que o recado final é isso, do eleitor participar ativamente, fiscalizar e também dos pré-candidatos fazerem o planejamento da sua campanha, principalmente jurídico e contábil, para evitar cassações e insucesso, evitar de ter sucesso nas urnas e insucesso nos tribunais. É muito importante. Não adianta ganhar uma eleição e depois a justiça tirar o seu mandato, né? Doutor Caio, mais uma vez, muito obrigado. Sócio já daqui, né, Binderli? E vai estar conosco logo mais aí quando for colocado na pauta pra gente conversar. Bem,